Vem comigo que eu vou te explicar agora sobre as características de um adulto saudável. Como assim um adulto saudável, Rafa? Sim, um adulto, uma pessoa, um ser humano, que ele tem 3 características para ser considerado como um adulto saudável. Se você não tiver algumas dessas características, talvez você esteja no processo. Mas aí a sua busca para ser saudável, para ser um adulto saudável, tem que trabalhar nesses 3 pilares. Eu vou te mostrar agora esses 3 pilares. O primeiro pilar de um adulto realmente saudável é o pilar da autonomia. Vou escrever aqui. Autonomia. O que é a autonomia? É a sua habilidade de fazer as coisas sem precisar de autorização. É quando você pode fazer o que deve ser feito sem precisar da autorização da mamãe, sem precisar da autorização do papai, sem precisar da autorização da sua esposa ou do seu marido, ou até mesmo dos seus filhos. Então, um adulto saudável, ele faz as coisas de forma lícita, ele age de forma íntegra, dentro das regras do jogo, das convenções sociais, dentro da lei, mas ele não precisa de autorização para agir. Ele não fica questionando se pode ou não pode fazer alguma coisa. Ele pode compartilhar aquilo, mas ele decide, ele age, ele tem a autonomia de fazer as coisas. Este é o primeiro pilar de um adulto saudável. Segundo pilar de um adulto saudável, chama-se vamos ver se você adivinha, responsabilidade. Responsabilidade. A autorresponsabilidade é a habilidade que um ser humano tem, é a capacidade que um homem ou uma mulher possuem de assumir as suas responsabilidades. É quando você não culpa ninguém nem nada por conta das suas falhas ou as suas dificuldades. É quando você assume o compromisso com você mesmo de ir em direção ao seu projeto pessoal. É quando você tem o compromisso de fazer o que deve ser feito sem ficar questionando os demais e culpando A ou B por que não deu certo. Ou dizendo, se isso não deu certo foi por causa do A, foi por causa do B, ou até julgando a sua história. Tem muitos adultos que eles não são saudáveis emocionalmente porque eles colocam uma pedra no seu projeto pessoal culpando a sua história. Ah, mas quando eu era criança eu era pobre, por isso que eu não consigo isso. Ah, porque eu nasci na cidade tal, no bairro tal, na família tal. E aí culpam a sua história, culpam as suas origens para não conquistar os seus objetivos. Caminho errado, está agindo errado. Ele está agindo sem a sua autorresponsabilidade. Então, haja com autorresponsabilidade. Assuma o compromisso da sua vida, assuma o seu compromisso sem culpar os outros. Nós temos uma aula aqui que é só sobre culpar. Você vai ver o que eu vou falar sobre isso, tá? E a terceira característica de um adulto saudável, até vou virar a folha do flipchart aqui, é quando ele tem uma coisa muito importante que talvez alguns amigos seus, parentes ou até você não tenha, que é a sua liberdade ou independência. Independência o quê? Vamos ver? Independência. Errei aqui, mas está tudo bem, vou corrigir. Independência. Pronto, botei o acento circunflexo no lugar errado. É quando você tem a sua liberdade ou independência, presta atenção, financeira. O que eu quero dizer com liberdade ou independência financeira? Eu não estou querendo dizer aqui que você seja um grande investidor, uma pessoa que viva de rendas. Não, eu estou me referindo a você ter a sua autonomia financeira, a sua independência financeira. Você poder gerir as suas despesas, as suas contas, as suas compras, os seus recursos financeiros sem depender de mamãe, sem depender de papai, sem depender do cônjuge, porque se você tem esta autonomia, esta liberdade, essa independência financeira, você está com certeza trabalhando no seu adulto saudável. Então olha só essas 3 características. A autonomia, ou seja, eu não preciso autorização para agir. A minha autorresponsabilidade, ou seja, eu ajo dentro daquilo que eu acredito que faço e faço com responsabilidade minha, sem culpar os outros. E eu tenho a minha independência, ou a minha liberdade financeira, porque eu cuido das minhas contas, eu cuido dos meus negócios, da minha fonte de recursos, da minha forma de ganhar dinheiro. Esses são os 3 pilares de um adulto saudável. O que eu sugiro que você faça? Que você faça
um check-up na sua vida e descubra em qual desses pilares, e você cheque qual ou quais desses pilares você esteja talvez pecando. Eu não estou aqui querendo dizer que você tem que ser 100% nesses pilares. Eu estou querendo dizer que você tem que construir esses pilares e fortalecer ele à medida que você evolui. Tá ok? Como disse uma grande amiga, minha, faz parte do nosso time aqui, o caminho se constrói andando. Nádia Martins me ensinou isso, o caminho se constrói andando. Então, ande e construa o seu caminho. Adiós.